Pega aí a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, Novo Testamento. Você vai passar o Evangelho de Mateus, depois tem o Evangelho de Marcos, aí depois o Evangelho de Lucas. Procura o capítulo 11. Capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Vou ler pela segunda vez então. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, meu Pai, nós pedimos a Tua bênção nessa noite para a nossa vida. Nós abrimos, meu Deus, o nosso coração para o Senhor. Fala poderosamente, meu Pai, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. Essa parábola, ela vai ilustrar a derrota de Satanás. O Senhor Jesus chama ele de valente. Algumas traduções também têm homem forte. Então, o homem forte, ele tem um certo poder. O poder da mentira, da opressão, da sedução. Então, ele escraviza e ele domina aquela pessoa que ainda não tem Jesus Cristo. Ele engana ela, às vezes com acusações, por causa dos seus pecados. Ele diz aqui: quando o valente guarda armada a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Então é isso que ele faz. Ele prende aquela pessoa que de alguma forma sofre a sua influência. Numa sexta-feira como essa, a pessoa saiu do trabalho, recebeu a sua quinzena, recebeu o seu mês, a sua semana, aí ela quer se divertir. E aí é onde o diabo prende aquela pessoa. Olha, você trabalhou a semana toda, você tem direito a se divertir, você tem direito a se encontrar com os amigos, até aí tudo bem. Mas o diabo, ele faz com que a pessoa vá além. Não só a diversão, não só o lazer, aí vem as drogas, o sexo ilícito, dentre outras coisas mais. Aí quando a pessoa, ela já não tem condição financeira para fazer isso, a pessoa começa a fazer outras coisas para ter o valor. A pessoa, quando ela é viciada, irmãos, ela faz qualquer coisa para ter a droga que ela quer. Principalmente quando o vício já é o crack. Quem chegou até o crack, meu amigo, se ela está liberta hoje, tem que glorificar a Deus, porque só Deus mesmo pode libertar alguém do crack, irmãos. Eu já ouvi falar que já tem drogas ainda mais fortes do que o crack. A pessoa, ela pode ter o estudo que for, a pessoa pode ter a formação que for, ela pode ser de uma família nobre, mas se envolveu com crack, ela pode até voltar e recuperar a sua vida, a sua saúde, a sua sanidade mental, mas aí somente se ela ter um encontro com o Senhor.
Então, essa pessoa aqui, o valente, ele vai prender essa pessoa, ele vai dominar ela, até mesmo com a pressão na sua mente. Você não pode mudar, a sua vida é assim mesmo, você é uma pessoa fracassada. Irmãos, muitas coisas o diabo faz. E outra arma também que ele usa para dominar a pessoa é a sedução das coisas do mundo. Ele não vai mostrar para a pessoa apenas coisas más, ele vai mostrar para as pessoas coisas boas também, que a pessoa vai sentir prazer em ter algo, em fazer algo. Mas ele também tem esse poder de aquilo que é bom, ele diz que é ruim, e aquilo que é ruim, ele diz que é bom. A arma principal do diabo é essa, a mentira. Só que ele não fala só do diabo, desse valente. Aqui no versículo 22, fala desse outro que é mais valente do que ele, ó. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Esse aqui que venceu o diabo é o Senhor Jesus. E qual a arma que ele vai usar? A verdade. Ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ver aqui algumas dessas verdades. Procure aí, amados, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ainda no Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Pastor, então o diabo tem poder? Tem sim, irmãos, ele tem esse poder, porque ele é um ser espiritual. Ele conhece certos segredos que nós, seres humanos, físicos, nós não sabemos. O diabo sabe sim desses segredos. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e o versículo 13. Quem encontrou aí? Preste atenção. Se o diabo usa a mentira para prender aquela pessoa, oprimir aquela pessoa em um laço, o Senhor Jesus vai usar a verdade, vai usar o amor. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amados, esse verbo aqui está no passado ou está no futuro? No passado. Então quando ele diz, ele nos tirou, quer dizer o quê? Que ele já fez isso ou que ainda vai fazer? Ele já fez. Então isso aqui é uma verdade. Aquela pessoa, amados, se ela conhece a verdade, ela não pode mais estar presa nas mãos do diabo, porque a Bíblia diz que ele já tirou. A pessoa não pertence mais ao diabo, mas o diabo mente para ela: você ainda me pertence, você é meu escravo. Não tem essa coisa de liberdade. Olha, mas o Senhor Jesus morreu por mim. Não, isso aí não existe. Ele vai usar as pessoas. Então isso aqui, amados, é que é a verdade. Vamos ler de novo aqui. Ele vai dizer, ó: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já imaginou, alguns anos atrás, numa sexta-feira, exatamente nessa hora, onde é que você estava nessa hora? Pastor, só Deus sabe. Quem já foi das trevas sabe disso, irmãos. Foi o Senhor que nos tirou. Nós não teríamos, amados, como sair de lá com a nossa própria força. Teve que ir um mais valente para nos libertar de lá. Mas você tomou posse. Você acreditou na palavra. Vamos ver aqui, ainda na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2 agora, capítulo 2, vamos lá. E o versículo 14. Preste atenção nessa verdade aqui, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós,
nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eu pergunto para você, isso aqui está no passado ou ainda vai acontecer? Hein? Isso aqui ele já fez ou ainda vai fazer, irmãos? E aí? Já fez. Ele está dizendo aqui, ó, e havendo riscado, e preste atenção no versículo 14 aí, ó, e atirou do meio de nós. A Bíblia não está falando que ele ainda vai tirar, ele já tirou, porque, amados, ele já morreu na cruz, isso há milhares de anos atrás, ele já tinha feito isso por nós. Só o que acontecia? O diabo, ele nos cegou, para que você não conhecesse a verdade. Óbvio que o homem também tem a sua parcela de culpa, por causa do pecado, porque o pecado para o homem traz algum prazer, mas traz também a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Isso é real, pastor? É real, mas até isso o diabo não quer que você saiba. Aliás, ele não quer nem que você saiba que ele existe. Não, pastor, não existe o mal, não existe o diabo. Vai nessa que não existe. Isso o diabo, mas ele mente desde o princípio. A principal arma dele é essa, porque está escrito que já está riscado a cédula, aquele documento que incriminava você, aquele documento que condenava você, já está como? Anulado. Mas o diabo diz, ó, não senhor, não tem nada anulado aqui, você pertence a mim. E aí a pessoa, enquanto ela não conhece a verdade, não quer andar na verdade, porque às vezes também a pessoa conhece, mas ela teme em andar na verdade, porque às vezes a verdade também é dura. Assumir a verdade, irmãos, não é fácil, mas é a verdade que nos liberta. De graças a Deus por isso. Vamos lá, continuando aqui. Carta aos Hebreus. Então o valente tem as suas armas, mas o mais valente, as armas do mais valente são ainda mais poderosas, porque as armas são verdadeiras. As armas do diabo, amados, são ilusórias. Ele mostra um certo poder. Se você quiser enfrentar o diabo com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Ele é um ser espiritual, ele tem sim o seu poder. Vamos lá, carta aos Hebreus no capítulo 2, capítulo 2, versículo 14, quem encontrou? Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Eu pergunto mais uma vez, isso aqui já aconteceu ou ainda vai acontecer? Isso aqui já é uma realidade, irmãos? Sim, porque ele diz pela morte, ó. Então o Senhor, ele não já morreu? Ele até ressuscitou, então isso já aconteceu. Ele diz, ó, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem é? Ele diz claramente aqui, ó, o diabo. Onde nós lemos lá no início, no Evangelho de Lucas, ele chama ele de valente. Mas aqui, o escritor de Hebreus, ele fala logo quem ele é o diabo, é o pai da mentira.
Mas você foi derrotado. Não fui derrotado. Então, ele vai usar as religiões, ele vai usar de todo artifício, amados. Porque tem pessoas que têm realmente um espírito maligno. Certa vez o Senhor falou que há aqueles que são de Deus e há aqueles que são do diabo. Pastor, tem pessoas que são realmente do diabo? Essa pessoa não tem como mudar? Essa pessoa nasceu realmente para servir o diabo? Essa pessoa aí, irmãos, isso é polêmico. Acredito eu que qualquer pessoa, se ela encara a realidade e pede perdão ao Senhor, Deus ele tem o poder de mudar ela. Vamos lá. Vamos ler mais uma vez aqui, ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? O Senhor, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos, aí ó, todos, os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Ele vai usar a depressão, a síndrome do pânico. Eu não sei se você já teve a síndrome do pânico. As pessoas que têm a síndrome do pânico, irmãos, são aquelas pessoas que passaram por traumas na sua vida, na sua saúde, na sua família. As pessoas, por exemplo, hoje na Palestina, em Israel, que perderam seus familiares, viram, amados, assassinos tirarem a vida das suas famílias. Essas pessoas ficam com traumas. A pessoa, às vezes, ela tenta vencer na vida e não consegue. Ela fez aquela prova da faculdade, ela fez aquela prova em um concurso e não conseguiu passar. Algumas pessoas que a partir dali elas travam. Em um relacionamento, por exemplo, a pessoa teve um relacionamento que não deu certo, a pessoa fica travada a sua vida sentimental. Aí o diabo fala para ela: olha, qualquer relacionamento vai dar errado também. Você nasceu para sofrer mesmo. Enquanto você não assumir, amados, a realidade. Qual é a realidade, amados? Que todo dia é dia de você dar a volta por cima, em tudo. Se você não passou naquela prova, o que é que você tem que fazer? Estuda mais. Se não deu certo aquele relacionamento, pode ter acontecido inúmeras coisas. Pode não ser a vontade de Deus, pode não ser a pessoa certa. Aí você vai ter que tentar de novo e buscar no Senhor a pessoa correta. Mas não quer dizer que nunca mais vai dar certo. Está repreendido na tua vida isso aí. Isso aí são mentiras do diabo, irmãos. Mas o que é que a Bíblia diz? Que Deus já aniquilou, já destruiu. Olha o que é que a palavra diz aqui. A primeira carta do apóstolo João. Agora, passe mais alguns livros. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3 e no versículo 8. Se você quiser grifar na tua Bíblia, grife. Irmãos, todo dia é de dar a volta por cima. O que faz com que a pessoa ela se arrependa e dói no coração, não é o que ela fez e talvez não deu certo, é o que ela deixou de fazer. Não, pastor, eu ainda vou fazer isso aqui, eu não fiz, estou esperando o momento certo. Amados, Deus ele tem o poder até de ressuscitar aquilo que está morto na nossa vida. Pastor, por muito tempo eu deixei, mas agora eu vou retornar. Isso Deus faz, irmãos. Não deixa que o diabo oprima você dessa forma, em dizer que não pode mais, que é assim mesmo. Não, Senhor. A verdade, amados, é que tudo é possível ao que crê. Você vai dizer amém ou não? Vou dizer de novo então, vamos lá. A verdade é que tudo é possível ao que crê. Toma posse da palavra. Vou repetir para a terceira vez, vamos lá.
A verdade é que tudo é possível àquele que crê. Pronto, toma posse, é para você. Mas é a Bíblia que diz que o diabo ele quer mentir para a pessoa, dizer, não, isso aí não existe não. Se a Bíblia diz que é assim, é dessa forma que eu tenho que crer. A Bíblia, amados, ela tem autoridade. Vamos ver aqui. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Ó, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aí ele diz no final, isso aqui que é importante para nós, ó. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Segundo Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10: roubar, matar e destruir. O valente é esse, o diabo, que prende a pessoa com as mentiras, que oprime a mente dela, para que ela não vença. Porque se a pessoa, amados, ela não vence, ela vai colocar a culpa em Deus. Ah, Deus nunca me ajudou, pastor. Olha, Deus esqueceu de mim. Não, isso aí é mentira do diabo. Capítulo 3, versículo 8, mais uma vez. No finalzinho, ó. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo, amados, quando oprime a pessoa. Porque, como nós falamos, o diabo, ele tem poder? Tem sim. O poder dele, amados, é ilusório. Nós não podemos vencê-lo com o nosso próprio intelecto. Não vamos vencer. Ele vai nos enganar. Mas o poder mesmo está nas mãos de Deus, porque o poder dele é real. E o que vai prevalecer, amados, é a verdade. No final de tudo, no fim de todas as coisas, o que vai prevalecer o que é? É a verdade. Quem acreditou nela e seguiu pelo caminho da verdade, mesmo que muitas pessoas o ignoraram e não aceitaram, essa pessoa vai ser honrada pelo Senhor e vai viver a eternidade com Ele. Mas também há aquela pessoa que rejeitou a verdade, como nós falamos aqui. Aquela pessoa que tem prazer na iniquidade, ela tem prazer na mentira. Me engana que eu gosto. Tem pessoas que são assim, mas vai ter o dia que a verdade vai ser revelada e ela vai passar a eternidade no inferno com o diabo e vai ser lançada no lago de fogo. Isso aqui é real, irmãos. O diabo, ele pode falar para a pessoa que isso não existe, mas existe sim. É a realidade bíblica e a Bíblia tem essa autoridade. Não podemos ir contra ela. Qualquer pessoa, amados, mesmo que seja o mais santo, se ela falar que essa palavra aqui não é verdadeira, essa pessoa deve ser rejeitada. O apóstolo Paulo diz: olha, se eu mesmo estiver aqui e falar que essa palavra aqui não é verdadeira, esquece. Mesmo o anjo que vinha do céu. Vamos aqui ao Evangelho de Mateus. Então o poder pertence a Deus. Aqui no capítulo 12 e o versículo 29. O valente, o homem forte, ele tem um certo poder, mas há um mais forte do que ele. Esse é o que nós devemos seguir, é o Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 29, ó. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, o valente, saqueando então a sua casa? Quem já ouviu falar aquela palavra que a gente sempre ouve na igreja? Está amarrado, saiu daqui. Porque ele fala: olha,
O mais valente do que ele só pode tomar aquilo que ele tem se primeiro amarrá-lo. O demônio se manifesta na pessoa, a primeira coisa que o demônio faz é colocar as mãos para trás. Por isso que nós falamos que está amarrado. Lembra de uma pessoa quando é presa? Aí ela é algemada, ainda baixa a cabeça, como o diabo, porque ele foi amarrado. Pastor, mas ele não tinha poder? Cadê o poder? Não era tudo ilusão? A pessoa que pratica o crime está hoje no presídio. Vai passar muito tempo no presídio. Ele achava que teria muito dinheiro. Isso é, se não morreu. Porque há os inimigos, as facções, a própria polícia, aquela pessoa, aquele jovem, enganado pelo diabo, se envolve no mundo do crime. Só Deus para libertar. Nós temos que orar pelos nossos jovens, nossos filhos. Eu tenho um filho, tenho uma filha também, jovem, para não se envolver com pessoas assim, porque se perde, irmãos. A pessoa se transforma, aí pode perder a sua vida. E se perder a sua vida no crime, a sua salvação, como vai ficar? Então, esse valente aqui já foi derrotado. Ele é valente quando você não tem Jesus do teu lado. Lembra do gadareno? O gadareno, havia uma legião de espíritos nele. Ele tinha uma força, amado, sobrenatural, que você poderia acorrentá-lo e ele quebrava as correntes e não poderia estar em casa. Aí ele vivia nos sepulcros. O diabo falava na mente dele: olha, você pertence a mim, você nunca vai viver com a tua família. Era isso que o diabo falava para aquele homem. Mas veio o que era mais valente. E o que o diabo fez? Ele tentou enfrentar o Senhor? Não. Ele mandou que ele saísse daquele homem e ele saiu. O poder está nas mãos do Senhor. O poder do diabo é ilusório. Eu lembro a você. Existe aquela pessoa que diz: ah, pastor, mas o diabo está debaixo dos meus pés. Vai nessa. Ele está debaixo dos nossos pés se eu tiver com o Senhor. Mas se eu não tiver, irmãos, não. Ele vai mostrar o poder dele, sim. Ele tem poder para usar outras pessoas, para manipular a minha mente, porque ele conhece as coisas, mas ele sabe qual é o ponto fraco de cada um. E ele vai seduzir você exatamente nesse ponto fraco. Eu já vi irmãos na igreja que estavam firmes, irmãos. Aí a gente começou a ajudar aquele jovem na igreja. Já estava firme. Aí teve um dia, numa sexta-feira como essa, que ele sumiu da igreja. Ele pegou um aparelho eletrônico de uma irmã lá, pegou o celular da namorada dele e desapareceu da igreja. Onde ele estava? Voltou para a bocada. Irmãos, e quando acontece isso, aquele trabalho árduo de 2, 3, 4 anos, vai tudo por água abaixo, por causa de um dia só. A pessoa, ela está na igreja, está desempregada, aí começa a orar para que Deus abra uma porta de emprego, mas às vezes Deus não dá nenhum emprego para ele, porque sabe que se ele vê dinheiro na mão dele, ele não consegue se controlar. Aí vai, compra droga de novo. Enquanto ele está desempregado, ele está firme na igreja. Às vezes a pessoa, para ficar firme na igreja e para ter a sua salvação, ela tem que estar doente. Enquanto ela está doente, está na igreja. Mas se ela ficar boa, ela volta para o mundo. E Deus sabe isso? Sabe sim. Então, aquele valente tem o poder dele? Sim, tem. O poder da mentira, o poder limitado, mas maior é aquele que está em nós.
Ele expulsou, ele venceu o diabo. Essa é a verdade. Então eu tenho que assimilar a verdade na minha vida e levar essa verdade onde eu estiver. Eu não posso ter medo, mas de pregar a verdade. Eu não posso temer de pregar o evangelho e falar para as pessoas: olha, as coisas não são assim. Eu também achava como você. Eu era iludido como você também. Mas hoje eu conheço a verdade. E a verdade é o evangelho. A verdade é Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. No nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos.